Ela vê maus frutos. Ou quando o seu marido olha para você, ele vê bons frutos, ou ele vê maus frutos. Você já parou para pensar isso? Eu começo a imaginar a vida de casal, né? Eu lembro que há muito tempo, eu vim aqui há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, foi no JA do Dia dos Namorados, né? E eu lembro que eu até conversei com algumas irmãs, quando nós falamos de namoro, essas coisas assim. E uma das coisas que eu trouxe naquele dia é o seguinte: não tem ninguém que te conhece melhor do que a sua esposa. Essa te conhece. E aí, antigamente, tinha uma frase que dizia o seguinte: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Alguns melhoraram essa frase. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Eu queria corrigir essa frase e deixá-la perfeitamente correta. Ao lado de um grande homem existe uma mulher surpresa. Meu marido, um grande homem, na igreja é fácil, né? Meu marido, irmãos, quantas vezes eu conheci pessoas que estavam aqui pregando, quando saíam da igreja, nós poderíamos colocar uma bacia de maus frutos. E mais Jesus, ele vai mais também, ele fala assim, ó, mas naquele dia, no verso 22 ele mais, naquele dia, não, ele mostra que Cristo ele não vai olhar só os frutos, ele vai olhar muito mais profundo do que os frutos. Ele vai olhar o íntimo do coração da pessoa, porque naquele dia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos chegaram até Cristo e falaram assim: olha, se porventura nós não profetizamos em teu nome. Eu queria dizer que profetizar não é só o ato de prever o futuro. Quando você fala da Bíblia, a Bíblia é a palavra profética, você está profetizando. Eu terei um certo momento. Eu terei um certo momento. E essas pessoas vão falar: Jesus, porventura não expelimos demônios em teu nome. Eu queria dizer que expelir demônios não é liberar uma sessão de exorcismo. Quando você ajuda alguém a vir para a igreja, você já está tirando o demônio daquela pessoa. A pessoa está aceitando a Cristo, automaticamente ela está saindo do mundo de demônio. Eu também terei esse momento. Eu também poderia ter isso quando Jesus voltar. Jesus, porventura, nós não fizemos muitos milagres? Quantas vezes nós passamos por isso, não é verdade? A igreja, e o crescimento da igreja, e o crescimento do arrebatamento, e a liderança, isso é milagre. Eu também terei esse argumento. Olha, eu também terei esse argumento. E Jesus mostra que, mesmo eu fazendo tudo isso, ele ainda pode me falar: afastem-se de mim. Eu nunca vos conheci. Eu queria trazer 3 lições. Esse texto é muito mais rico, mas eu queria trazer 3 lições que esse texto traz. A primeira lição é a seguinte: não é o que você faz que vai te levar para o céu, mas é o que Deus faz em você. Não é o que você faz, mas o que Deus faz em você. Nós não fazemos. Hoje eu estava vendo com o Everton, e o Everton é a prova que eu estava muito nervoso. Eu não tenho mania de atrasar. Não tenho. E quando eu atraso 10 minutos, eu já fico nervoso. Mas não atraso de hoje. E aí eu comecei a ficar nervoso e eu comecei a pensar no livro de Mateus 5. Mas uma hora eu falei assim para ela: sabe? Nós não vamos ser salvos pela obediência aos mandamentos. Nós não vamos ser salvos independente das nossas obras. Nós fazemos as obras porque já estamos salvos, mas não fazemos para nos salvar. Não é o que nós fazemos, mas o que Deus faz em nós. É a mudança que nós deixamos Ele fazer na nossa vida. Segunda lição: você pode fazer coisas espirituais sem ser uma pessoa espiritual. E esse é um perigo. Todas as vezes que eu prego, quem prega sabe disso, que quando você prega a possibilidade de você pensar que você está mal. Aí não prega, é mentira? Quando você está aqui na frente, nós temos o risco de pensar que, porque estamos aqui,
E a Bíblia deixa bem claro, não é porque você faz coisas espirituais, não é porque você traz resultados espirituais que você é uma pessoa espiritual. Não é porque você trouxe 1 bilhão de pessoas para a igreja que você é uma pessoa espiritual. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós estamos convertendo o mundo todo, mas nós não somos convertidos? Quantas vezes nós estamos trazendo pessoas ao batismo, mas na verdade quem deveria estar se batizando ali era nós. Nós deveríamos estar sendo batizados porque parece que nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia. Nós pensamos mais ou menos assim, olha, eu vou pecar e eu vou pedir perdão para Deus, e aí Deus vai me perdoar e eu vou pecar de novo e eu peço perdão. E nós somos tão humildes, irmãos, tão humildes que nós somos. Claro que Cristo ele perdoa o pecador que se arrepende, mas parece que a nossa vida é essa vida medíocre, e medíocre significa mediana, no sentido da palavra que nós vamos pecar, vamos pedir perdão e vamos voltar para o mesmo pecado, vamos pedir perdão de novo e vamos voltar a pecar e pedir perdão de novo, e parece que nós nunca vamos vencer o pecado, enquanto a Bíblia afirma que nós temos poder para vencer o pecado. 1 João fala isso, nós temos poder para vencer o pecado. João escreve assim, olha, filhos, escrevam para vocês que não pequem. Que não pequem, se porventura pecaram, mas que não pequem. Mas parece que nós gostamos dessa vida de pecar, pedir perdão, pecar de novo, e é sempre o mesmo pecado, e parece que nós nunca vencemos o pecado. Eu queria que você respondesse essa pergunta para você mesmo. Qual foi o último pecado que você venceu orando por Deus? Qual foi? Qual foi aquele último pecado que você lutou com Deus de madrugada para vencer? Parece que a nossa vida está declinando. Quando você olha para a sua vida de 2 anos atrás, você pensa o seguinte: naquele tempo eu era uma pessoa mais espiritual. Parece que nosso cristianismo, a nossa espiritualidade está baixando. Você já viu pessoas que falam, não, mas naquele tempo eu lia mais, eu gastava mais tempo lendo, eu gastava mais tempo orando. Isso é um cristão médio. Não. A vida com Cristo é uma vida de subir, não de vencer. Se você lia muito antigamente, você se deu bom agora. Não é possível. Não vou ler menos. Eu vou olhar para o meu passado com algo que eu estava evoluindo para chegar no ponto que eu estou hoje. E a última referência que eu trago nesse texto é a seguinte: a salvação não é algo artificial. A salvação não é algo artificial. Não é porque você vem à igreja que você está salvo. Não é por isso. E nós temos um grande problema com nós mesmos. Eu estou falando de mim. Eu quero lembrar que todas as vezes que eu cito você, eu estou referindo a mim também. E nós temos a mania de dizer o seguinte: nós olhamos para alguém da igreja e nós pensamos, grande homem de Deus, tem que chegar no patamar desse irmão, mas aí nós vemos alguém que está bem fraco, assim, nós falamos, eu estou na média, pelo menos, não estou nem lá embaixo, não estou nem lá em cima, eu estou na média. E nós começamos a se comparar com as pessoas, e nós vemos que não somos nem muito melhor que todos, nem muito pior, nós estamos na média. E aí nós criamos um conforto dentro de nós, porque estamos na média. Se você acha que ser um cristão na média é ir para o céu, se prepare para estudar quando Jesus voltar. Eu nunca os conheci. Se você acha que essa vida de cristianismo na média vai te levar para o céu, se prepare para estudar. Eu nunca vos conheci. E esse eu nunca vos conheci não é um sentido que Jesus nunca conheceu você, é um sentido que ele nunca provou a sua vida de cristianismo.
Nós não somos mais adventistas do sétimo dia, estamos sendo adventistas no sétimo dia. Eu não conversei com os líderes hoje, eu gosto de chegar bem porque geralmente eu converso um pouco com os líderes. Mas é só olhar no rosto dos líderes e só com essa pergunta eles já vão me dar a certeza da resposta. É difícil ter a igreja hoje, não é? É difícil criar a igreja hoje, não é? Dá trabalho. Dá trabalho. Irmãos, eu vejo. Agora eu não frequento uma igreja fixa. Minha casa ela se tornou. Eu não tinha nem mais que na casa dela, mas não tinha situação, eu sei disso. Agora eu represento o departamento, não mais a igreja. E quando nós olhamos para o departamento, e nós olhamos todos os líderes se empenhando tanto para que tudo caminhe correto. E parece que não é Satanás que traz a dificuldade, não. Nós não da igreja que traz a dificuldade. E aí nós começamos a cair por causa disso. Nós começamos a sentir dificuldade, porque a igreja está acostumada nesse cristianismo na média. Na média. Nós pensamos que existem algumas áreas da nossa vida. E as áreas da nossa vida é a seguinte: a área do trabalho, a área do estudo, a parte social, né? A parte da minha família. E aí, quando eu estou na igreja, existe a parte espiritual. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é uma área dentre todas as outras. Cristianismo é uma área que domina todas as outras. Quando você é cristão, quando você não é um cristão na média, quando você é cristão de verdade, o seu cristianismo vai dominar todas as áreas da sua vida. Você vai olhar para todas as coisas e você vai olhar e pensar o seguinte: cristão deve estar fazendo isso, mas parece que quando nós estamos com os amigos, estamos na escola, estamos na nossa casa, estamos fazendo as coisas que não estão, que a igreja não está presente, parece que não existe mais o cristianismo na nossa vida. Parece que tudo é secular. Eu vejo que essa igreja aqui, a última vez que eu vi, eu lembro de muita coisa que eu conversei. E eu lembro que eu citei uma coisa, não sei se vocês vão lembrar. Eu falei assim: há 20 anos atrás, se aparecesse um comercial de rankings na TV, o que as pessoas pensavam? Pode falar, o que as pessoas pensavam? Pensavam que era sem vergonha. Olha, como está aparecendo isso na TV? Hoje já parece ser comum. Há 20 anos atrás a igreja falava assim: olha, isso é errado. Hoje a igreja fala: isso é errado. Mas parece que a nossa visão não enxerga mais como errado. Você mudou, a igreja não mudou. Os princípios não mudaram. Quem mudou foi você, não a igreja. Há 20 anos atrás, a sua prioridade era um culto familiar. Todos os dias. Hoje você faz no pôr do sol da sexta. Se der tempo. Você mudou, a igreja não mudou. Os princípios de Deus não mudaram. Alguns anos atrás nós pensávamos que fazer determinadas coisas era errado. Há 20 anos atrás, qualquer jovem cristão sabia e mantinha um princípio de que sexo antes do casamento é errado. Você mudou, a igreja não mudou. Os princípios continuam. E quando você olha para esse texto, você vê que Jesus ele reprova o cristianismo na média, o cristianismo que é artificial, aquele cristianismo que é uma coisa dentre as outras. Cristo ele reprova esse tipo de atitude. Ele diz o seguinte: olha, os que estarão aqui foram pessoas que entenderam profundamente o que é cristianismo. Você não vai ser salvo pelo que você faz, mas pelo que você permite Deus fazer em você. A
decisão no final é tua. Deu para você começar a pensar isso? E agora que eu estou trabalhando com os colégios, eu começo a olhar os jovens e eu vou mostrar o nome do menino. Ele é filho de um pastor de outra denominação. E ele deve ter no máximo 13 anos. No máximo. Eu fiz semana de oração no colégio dele. E aí um dos dias ele veio conversar comigo e ele falou: Gabriel, quando você ora, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu sinto ódio, porque eu não quero ser cristão, por muitos motivos. Eu comecei a conversar com ele, você vê que ele estava fácil, e uma hora ele falou o seguinte: olha, para mim hoje não tem certo e errado. Com 13 anos, vou continuar indo cristão. Ele falou assim: olha, eu já tive relação sexual no casamento, e não estou nem aí. 13 anos. Você vai falar o quê? Começa a pensar como nós estamos criando os nossos jovens hoje dentro da igreja. Começa a imaginar a atenção que os jovens estão tendo hoje dentro da igreja hoje. Qual é a atenção que os jovens estão tendo? Como está sendo o nosso cristianismo? Só que eu também lembro de algumas frases. Eu já contei para vocês um pouquinho da minha história. E quando eu entrei na igreja, tinha um irmão muito sábio chamado irmão Venâncio na igreja. Na verdade, eu ainda tenho, mas não tenho mais igreja. E ele tinha aquela, sabe de irmão filósofo, assim, que só solta as frases nos momentos, certo? E ele tinha algumas frases assim. A primeira que ele me falou quando eu entrei para a igreja foi a seguinte: se você quer se salvar, salve os outros. Foi a primeira que me marcou. Mas no dia ele estava falando comigo, ele falou assim: Gabriel, o espelho, a igreja é o espelho da liderança. E o filho é o espelho dos pais. Como você não ora e você quer que seu filho ore? Como você não lê a Bíblia e você quer que seu filho leia a Bíblia? Ninguém muda por cobrança, todos nós mudamos por exemplos. Lembra o pastor, ele falou o seguinte: olha, pregue o Evangelho e, se preciso, fale. Ele mostrou que pregar o Evangelho não é eu falar do Evangelho. Pregar é muito mais do que falar. É eu mostrar para as pessoas que eu sou alguém diferente. Eu vou mostrar para as pessoas o porquê que eu sou adventista. Jesus está voltando. E se nós não mudarmos, sinto muito, nós vamos estudar. Eu nunca vos conheci. Você quer a prova de que Jesus está voltando? Eu não consigo voltar lá embaixo. Mas o primeiro motivo que eu daria está bem próximo de vocês, a água está acabando. É o primeiro motivo. Antigamente nós cristãos falávamos: o mundo vai acabar. Hoje o próprio mundo está falando: eu vou acabar. Essa semana eu publiquei a foto de alguns muçulmanos. Para dar uma ideia, eles não acreditam em Cristo, eles não acreditam propriamente em Deus. E alguns muçulmanos sonharam com Cristo. Sabe o que é você sonhar com Cristo? E aí, quando eles sonharam com Cristo, eles se converteram. Amém. Você já pensou nisso? Uma coisa é eu, Gabriel, cristão, que sempre aprendi em Cristo, sonhar com Cristo. Agora, o muçulmano que nunca aprendeu de Cristo, sonhar com Cristo e se converter no dia seguinte. Irmãos, isso é um sinal que Jesus está voltando. Só que se nós continuarmos se comparando com as pessoas ao lado, se nós continuarmos pensando, somos cristãos da mente, por isso vamos para o céu, sinto muito, nós vamos estudar. Eu nunca vos conheci. Então, para você começar a pensar a seriedade, é a sua vida que está em jogo. Mas parece que nós estamos brincando. Nós estamos levando tudo na brincadeira. Eu não tenho alguém que é adventista há mais de 20 anos. Alguém? Tem algumas pessoas.
Há 20 anos atrás, alguém debatia com a Adventista sobre Bíblia? Respirava. Eu não gostei da tua definição, nunca tinha tido essa, não gostei. Respirava a Bíblia. Agora eu queria dar alguns exemplos sobre a Bíblia. Né? A Bíblia é tão querida. Ela devia estar dentro da nossa cabeça em todos os momentos. Diz a história da igreja que J.M. Andrews, aos seus 17 anos, ele sabia o Novo Testamento de cor. Que homem, né? Que homem. Com 17 anos, na verdade, eu vou falar a ficha dele. Com 17 anos, ele sabia ler a Bíblia em 6 línguas e ele ainda sabia o Novo Testamento de cor. Isso porque ele tinha dúvida, se não sabia o Antigo Testamento. Uma vez perguntaram para ele, foram fazer uma entrevista e falaram assim: olha, você sabe a Bíblia toda de cor? Ele falou assim: a Bíblia toda eu não tinha, mas se o Novo Testamento fosse perdido, eu poderia recitar palavra por palavra escrita pelo Senhor. E você acha ainda que essa Bíblia de... Quer ver uma coisa? Alguém pode me falar 2 versos do livro de Judas? Não? O livro de Judas está antes de Apocalipse. É um capítulo só. Com Satanás, um pouco de... E nós ainda queremos ir para o céu? Nós ainda queremos ir para o céu. Esse dia eu fui brincar com a igreja e eu peguei a Bíblia e falei assim: irmão, abram a Bíblia de 2 Macabeus. É um livro apócrifo que está em outras Bíblias. Mas eu pedi para abrir e teve irmãos que abriram a Bíblia. Enquanto nós devemos saber todos os livros de cor, nós devemos saber que livros tem a Bíblia. Mas parece que nós não sabemos mais. Eu já pedi saber a Bíblia em 2 Levi, que é o livro do Mormon. 2 Levi? 2 Levi. Levi. É um livro dos livros do Mormon. Você tem gente que abriu. E nós pensamos que nós vamos para o céu aqui. Levítico. Irmão, nós pensamos que a nossa vida de cristão é uma vida de brincadeira. Quando o cristianismo é uma coisa séria, que traz alegria, mas é algo sério. As decisões são sérias. E nós estamos pensando que nós vamos para o céu desse cristianismo na média. Vou repetir. Se você acha que você vai para o céu com cristianismo na média, se prepare para escutar. Eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É algo sério. Enquanto nós estamos selecionando versos para nós e versos para outras pessoas. Algum tempo atrás eu li esse verso e eu falava assim: olha, eu não faço parte dos nossos profetas. Mas hoje eu vejo que eu posso. Eu tenho uma possibilidade de estar ali. Tudo depende dos meus frutos. E eu queria que você guardasse essa pergunta. Os seus frutos são bons frutos ou são maus frutos? Nós vamos cantar, eu vou passar, eu ia entregar o microfone, mas eu vou fazer um convite também. Nós vamos cantar mais perto que ela está. Olha, quando o Boião ele diz o seguinte, é a explicação que eu mais gosto. Ele fala o seguinte: olha, você quer ser transformado? Chegue perto de Deus. Não peça. Não pague nada para ele. Só vá perto dele. Só vá perto. Você vai te transformar em mim. Lembra da primeira fase? Não é o que nós fazemos, mas o que ele faz em nós. E quando nós chegamos perto dele, ele vai fazer muito em nós. Ele vai nos fazer. Então nós vamos tentar ir no mais perto que ele está. Eu quero convidar você a cantar esse livro em oração. Que ensino a partir de agora seja a oração da tua vida.
Senhor, mais perto eu quero estar. Senhor, eu quero ser transformado, eu quero sair desse cristianismo na média. E eu vou ainda dar solução para sair do cristianismo na média. Pare de se comparar com os outros e ver que tem pessoas melhores e piores. E comece a se comparar com Cristo. E aí você vai ver que as suas lacunas vão ser preenchidas. Os espaços vazios vão ser preenchidos. Comece a